Bom dia, irmãos. Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Queremos também saudar aqueles que estão na internet, nos acompanhando de longe. Deus os abençoe. Um ótimo dia a todos e que nós possamos juntos nesta manhã bendizer o nome do nosso Deus e aprender com a sua palavra. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 19, Salmo de número 19. Quero convidar aqueles que estão aqui, por gentileza, fiquem de pé. Nós vamos ler juntos este Salmo, Salmo 19. Aqueles que puderem, por favor, me acompanhem na leitura. Leiamos juntos todo este Salmo. Você que está em casa também, pegue a sua Bíblia, consagre esse momento ao Senhor, tentando, o que é mais difícil em casa do que aqui, voltar a atenção exclusivamente para o estudo da palavra do Senhor e a adoração ao nosso Deus, pois Ele tem cuidado de nós, e é através das suas palavras que nós encontramos edificação para a nossa alma. Salmo 19, de 1 a 14, leiamos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, ó Deus, pelo novo dia que o Senhor nos deu, pela nova semana, e com ele, ó Deus, certamente todos os cuidados do Senhor e a direção bendita da tua vontade, pelo teu Espírito para as nossas vidas. Nesta manhã, ó Deus, queremos te agradecer por se revelar a nós, e por podermos, ó Deus, te adorar por aquilo que o Senhor é, e por todos os grandes e poderosos feitos do Senhor na história, e também na nossa vida. Então, ó Deus, suplicamos, pelo nome de Jesus, que o Senhor receba a nossa gratidão e nosso louvor nesta manhã. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. Quem é que pode discernir as próprias faltas, se o Espírito do Senhor não nos levar a um sincero e verdadeiro arrependimento? E por isso, nesta manhã, ó Deus, rogamos que o Senhor nos ajude, para reconhecermos nossos erros, para sermos, ó Deus, sondados pelo Espírito do Senhor, e para, ó Deus, realmente, de forma íntegra e verdadeira, diante do Senhor, expressarmos verdadeiro arrependimento e contrição. E assim, ó Deus, rogamos que o Senhor nos perdoe as faltas. Ajuda-nos, ó Deus, também a aprender com a Tua Palavra nesta manhã. Que ela, ó Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, produza frutos da nossa vida, ó Deus, nutrida e iluminada em nós pelo Espírito Santo do Senhor. Assim, ó Deus, colocamos nossa vida, aqueles que estão aqui presentes, os queridos que estão longe, nos acompanham de longe, colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor e suplicamos que o Senhor nos abençoe nesta manhã. É essa oração, ó Deus, nós fazemos, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador e Rei das nossas vidas. Amém. Vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos espirituais.
é convidar você a adorar, a nesse momento realmente voltar a sua atenção ao Rei dos Reis e louvá-lo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele nos tem feito. Cantemos ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvamos o teu nome, Senhor, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao único que é digno de receber, Senhor, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único
consagramos todo nosso ser a ti. Coroado, Coroado estás, ó Rei Jesus. Coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Te adoramos, ó Pai, todo momento, independente das circunstâncias, ó Deus, nós podemos sentir o Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Te louvamos, te adoramos, colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Coroado estás, e assim, ó Deus, que nós nos colocamos diante do Senhor, prostrados, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dirija, que o Senhor, ó Deus, dirija o nosso Brasil, que o Senhor, ó Pai, dirija todos os nossos passos, e que agora, Pai, o Senhor possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, para receber a Tua palavra, para receber os Teus ensinamentos através do Teu Filho, através do nosso pastor. Muito obrigada, Senhor Deus, dá a Ele sabedoria, dá a Ele poder e autoridade para nos direcionar até o Senhor, continuar nos direcionando até o Senhor. Muito obrigada, Pai, te adoramos, e coroado sempre seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sentar, por favor. Abra sua Bíblia mais uma vez, no livro de Salmos. Salmo de número 18. Quero convidá-los para nós lermos os 6 primeiros versículos. Novamente voltando ao nosso tema da confissão de fé, neste mês, que é o capítulo de número 21 da confissão, que trata do culto religioso e do domingo, dia do Senhor. Mas vamos apenas a título de introduzir o assunto, e depois nós vamos voltar a esse texto como base de parte daquilo que vamos falar nesta manhã. Mas quero convidá-los então para lerem comigo. Vamos ler juntos. Salmo de número 18, os versículos de 1 a 6. Leiamos. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Amém. Muito bem. Nós estamos falando neste domingo, nós continuamos falando sobre o capítulo 21 da Confissão de Fé, e este capítulo trata do culto religioso, do culto público e do domingo, que é o dia do Senhor. Nós iniciamos este capítulo na semana passada, tratando da primeira parte do primeiro parágrafo. Esse capítulo é grande e ele traz respostas para as muitas dúvidas que temos, inclusive sobre este assunto, que parece tão óbvio, tão natural, uma vez que a gente participa dos cultos da igreja semanalmente, e nós nem sempre paramos para
conferir o que nós estamos fazendo, ou como nós estamos fazendo, ou ainda por que nós estamos fazendo. Porque algumas coisas na vida são assim, a gente vai fazendo e só depois de um tempo que a gente vai criticamente analisando por que a gente está fazendo, por que fazemos da forma como fazemos e por que não fazemos de outra forma, né? E o culto ao Senhor é um desses assuntos, como várias doutrinas que nós já estudamos aqui, e eu tenho certeza que vocês já devem ter tido essa sensação nesses 21 capítulos, várias doutrinas aqui que nós lemos, começamos a estudar e de repente nos deparamos com algo que a gente nunca tinha parado para pensar ou nunca tinha visto dessa forma. E o culto ao Senhor, esse capítulo da confissão, ele tem essa proposta, né, de falar a respeito do que é culto, para quem nós oferecemos o culto, de que maneira nós oferecemos o culto, por que nós oferecemos o culto. E apenas a título ainda de introdução, é sempre bom a gente lembrar o contexto em que a confissão ela foi escrita. A confissão foi escrita no século XVII, um pouco depois da Reforma. Lá no início a gente tratou disso. Quando acontece a Reforma Protestante e um grupo de pessoas comandadas, lideradas por Lutero, e não apenas ele, mas em outras regiões na Europa, também conduzidos por outros líderes como Zwinglio, depois Calvino, e homens, pelo menos esses são os mais conhecidos, John Knox, depois, quase meio século depois, fundador da igreja presbiteriana. Estes homens, eles travaram uma verdadeira batalha para trazer de volta as pessoas, os fiéis, para aquilo que está estabelecido nas Escrituras. E diante do movimento que eles fizeram, a igreja, que era a igreja majoritária da época, que é a igreja católica, que havia acoplado a simples e pura lei do Evangelho, das Escrituras, uma série de outras tradições, ela não ficou ali passível diante desse movimento dos protestantes, ou da reforma protestante. A reforma protestante. E dentro, no seio da igreja, surgiu um outro movimento chamado movimento de contra-reforma. Esse movimento de contra-reforma, ele, de forma mais estruturada, ele foi proposto no Concílio de Trento. E nesse Concílio de Trento, entre outras coisas, aconteceu lá a adição na Bíblia, que até então era a mesma, apenas ela ficava num vernáculo, que era o latim, impedida de ser lida e acessada pelas pessoas comuns, até pela dificuldade com a língua, né? E essa foi uma das grandes tarefas de Lutero, que era a tradução da Bíblia para a língua comum do povo, para que as pessoas não letradas, as pessoas que não faziam parte também do clero, pudessem acessar as Escrituras, ler por si mesmo e conferir, e conferir se aquilo que estava acontecendo no culto, se aquilo que estava sendo feito e ensinado pela igreja estava de acordo com o que estava na palavra. E esse foi o primeiro e principal elemento da reforma, né? Quando você lembra da reforma, você vai pensar em 5 pilares fundamentais da reforma. E o primeiro deles é só a Escritura, ou sola Escritura, né? Que é exatamente esse chamado para que eu tenha a Bíblia como a minha exclusiva base de fé. E qualquer coisa que eu for usar precisa ser fundamentado, como a confissão de fé exclusivamente na Bíblia, e não nas tradições, e não nos dogmas criados por homens. E aí o Concílio de Trento, para justificar a maneira como a igreja estava se comportando ao longo de 13 séculos, as adições que foram feitas àquilo que estava estabelecido nas Escrituras, o desvio pelas tradições que não eram tradições apostólicas, não eram tradições bíblicas, para justificar, eles tiveram que fazer 7 acréscimos na Bíblia, que era a Bíblia que sempre foi usada, a Bíblia que ninguém questionou mudar durante 16 séculos. Nem a própria igreja católica, mas agora num concílio, eles precisam reagir à reforma protestante, e eles precisam fazer alguma coisa que justifique a não mudança do comportamento e da maneira como a igreja agia. E a maneira de justificar isso foi adicionando à Bíblia estes acréscimos, nós chamamos de livros apócrifos. E aí a igreja continuou, e aí nesse movimento de contra-reforma, esta igreja continuou na mesma linha, apenas justificando as diferenças, as novidades com acréscimos. Depois do Concílio de Trento, esses acréscimos eles foram desnecessários,
porque o Concílio de Trento também estabeleceu algumas doutrinas e algumas ordens que aí passaram a justificar todo tipo de alteração não bíblica na liturgia, no culto e na doutrina, que foi o estabelecimento, a declaração da infalibilidade papal. E aí, quando você cita a infalibilidade papal, você coloca em pé de igualdade com a Bíblia a palavra do líder máximo daquela igreja. Portanto, não era mais necessário fazer adição à Bíblia. Então, somente uma súmula papal era feita, declarada, como nós temos, por exemplo, no nosso país, dentro do contexto do judiciário, você tem lá uma decisão do judiciário, que você vai chamar de jurisprudência, ou uma súmula vinculante, que é algo que tem um valor, tem um peso formal para regimentar, para dirigir aquilo que está sendo decidido no âmbito jurídico. No âmbito religioso, as súmulas papais, elas têm o mesmo peso, a mesma força que as Escrituras. É exatamente por conta destas questões que as igrejas reformadas ao longo da história, elas continuam sempre com esse slogan principal, com esse fundamento. Esse fundamento que é um fundamento, digamos assim, inamovível dentro da igreja reformada, que é só a Escritura, a nossa única regra de fé e prática, o nosso fundamento, precisa estar lá. Se não estiver lá, nós rejeitamos, ok? Então, com esse contexto em mente, quando nós vamos para o capítulo 21 da Confissão de Fé, que é esse capítulo que trata sobre o culto, eu tenho sempre que pensar que esses autores, esses teólogos que compuseram a confissão, eles estavam reagindo a um contexto do momento deles. Então, por que eu tenho um capítulo dentro da confissão falando do culto? Porque existiam muitos desvios naquela época no culto. A própria igreja protestante que saiu sob o comando de Lutero, ela saiu ainda trazendo muitos resquícios do catolicismo, como ainda a mariolatria, como ainda doutrinas relacionadas à ceia do Senhor, como a transubstanciação, que é a transformação dos elementos em carne real de Cristo e sangue de Cristo. Essas teorias, elas vieram juntas. E então, quando os teólogos de Westminster, eles se debruçam sobre esses temas e vão tratá-los, eles estão reagindo àquilo que ainda havia dentro da igreja, resquício do catolicismo e daquele movimento que estava acontecendo de contra-reforma, que tentava resgatar e puxar essa igreja ou os adeptos de volta por causa desse cisma que aconteceu. Nos nossos dias, quando a gente lê um capítulo como esse da Confissão de Fé, nós estamos precisamente lidando com o mesmo contexto. Por quê? Porque diferente, outras centenas, talvez milhares ou milhões de denominações que existem no mundo hoje, cada uma decide uma forma de cultuar, decide uma maneira de adorar a Deus, uma maneira de servir a Deus. E aí nós nos vemos no meio de um movimento, especialmente aqui no Brasil, eclesiológico, de muitas denominações, em que cada uma faz algo diferente e cada uma puxa a sardinha para o seu lado, dizendo, é assim que tem que ser feito. Por outro lado, por falta de informação, nós estamos o tempo inteiro procurando uma igreja, uma denominação que se alinhe com as nossas afinidades, com aquilo que nós gostamos. E aí na semana passada, então, nós partimos desse ponto para dizer o seguinte, o que é fundamental no meu culto a Deus? É a minha opinião, é o meu gosto, são as minhas afinidades, ou é o caráter de Deus, os seus atributos, o seu gosto e a sua vontade? E a pergunta é óbvia. E a ilustração que nós usamos na semana passada é que o culto é um serviço a Deus, é um serviço de adoração a Deus. Eu fui criado para isso. O homem foi criado para adorar. O homem, em qualquer lugar onde você o coloque, mesmo sem informação a respeito de nada, em algum momento ele vai acabar prestando culto a alguma coisa. Tanto que você vai encontrar tribos que nunca tiveram contato com o mundo civilizado, com a sociedade civilizada, e lá dentro eles vão estar adorando alguma coisa, uma árvore, o sol, a lua, a floresta, alguma coisa, porque o homem tem isso, tem uma semente dentro dele que foi deixada pelo próprio Deus, que o impele a adorar. Nós somos criados para o serviço litúrgico de adoração a Deus. O problema é que eu preciso, e aí foi o ponto que nós trabalhamos semana passada, eu preciso saber quem deve ser o objeto da minha adoração.
E nesse sentido, então, o próprio Deus se revela como aquele que deve ser adorado. E a maneira de eu adorar a Deus, de eu louvá-lo, de eu glorificá-lo, e eu usei o exemplo lá de quando você ama uma pessoa, e para agradar essa pessoa, você não oferece a ela aquilo que você gosta, você oferece a ela aquilo que você sabe que ela gosta. E então, se eu fui feito para adorar a Deus, eu preciso conhecer esse Deus que se revela. Conhecendo esse Deus, eu vou oferecer a esse Deus em forma de adoração, de culto, de serviço, aquilo que eu sei que Ele aprova, que Ele gosta, que Ele quer receber de mim. Afinal de contas, Ele também é o meu Criador, Ele é o dono da minha vida, e especialmente a partir de Cristo e da redenção que temos, Ele também me comprou. Ele me fez, Ele é dono de mim, eu me desviei dEle, Ele pagou o preço, Ele me comprou num mundo de perdição e me trouxe para o seu reino. Ele deve ser adorado por mim, mas não da maneira que eu acho que eu devo fazer isso. Eu devo adorá-lo da maneira que Ele estabelece para minha adoração. E aí nós vimos então na semana passada 3 pontos aqui, e aí o terceiro deles eu não consegui terminar, eu quero retomar de lá. Nós vimos primeiro que culto a Deus, ele deve ser sempre de acordo com aquilo que o próprio Deus revela a respeito de si mesmo, né? Então o culto a Deus deve ser norteado por aquilo que o próprio Deus revela de si. Cultuar é servir consagradamente a Deus, foi o segundo ponto que nós vimos. E terceiro, foi onde nós paramos, que Deus instituiu o culto e predetermina de forma minuciosa a maneira correta que nós devemos executar este culto, que nós devemos adorá-lo. Então, nós vamos a partir daqui ver estas questões. Eu vou ler o primeiro parágrafo e aí nós vamos trabalhando os textos, né? O primeiro parágrafo do capítulo, então, diz assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Então vamos lá, esse é o ponto da confissão. Vamos aos textos. Eu quero, se você puder, se você não tiver com a confissão aí, pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 12, verso 32, e eu quero ler 2 textos em Deuteronômio, o primeiro é esse, e depois em Deuteronômio capítulo 4. Vamos então, Deuteronômio 12, versículo 32. Deus ordenando a Moisés e Moisés passando isso ao povo. Primeiro, sobre adoração. Deus diz a Moisés e Moisés repassa isso para nós. Tudo o que eu ordeno observarás, imperativo. Nada lhe acrescentarás, por isso que a reforma estabeleceu só a Escritura. Nem diminuirás, ou seja, eu não tenho autorização de Deus, ninguém tem, nenhum concílio tem autorização para acrescentar algo às Escrituras ou para recortar e tirar algo fora delas. Vamos lá, Deuteronômio 4, agora do verso 15 ao 20. Volta um pouquinho aí, capítulo 4, de 15 a 20. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no monte do fogo, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Antes de comentar, vamos mais um texto. Êxodo capítulo 20, versos de 4 a 6.
Volta aí um pouquinho mais na sua Bíblia, o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muito bem. Caminhando um pouco para o Novo Testamento, Mateus capítulo de número 15, verso 9. Mateus 15, versículo 9. Jesus falando a respeito dos escribas e fariseus, ele diz o seguinte: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mais um texto ainda, agora, Atos 17, 25. Falando a respeito da adoração a Deus e daquilo que Deus requer dos homens, Lucas diz aí no livro de Atos 17, 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo, Deus, é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Bom, vamos lá. Quais os pontos que estão apresentados aqui para nós? Primeiro deles, um exemplo de como Deus limita e de como Deus institui o culto em suas minúcias. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, que é o texto lá do capítulo 20 de Êxodo, e depois para a repetição deles, lá em Deuteronômio, no capítulo 4, e depois também no capítulo de número 12, o que nós encontramos é Deus falando através de Moisés para o povo a respeito da adoração dele. Ele estabeleceu, olha, eu não aceito de forma alguma qualquer adoração feita através de uma imagem. O culto a mim não vai ser prestado assim. Quando eu apareci para Moisés, que é a citação que ele, quando eu apareci para Moisés lá no morro, no morro fumegante, ou seja, ele está citando Sinai, que também é chamado de Horebe, e ele está citando a sarça ardente, onde ele falou com Moisés. E ele diz, eu não apareci com imagem alguma, eu não me personifiquei em nenhuma imagem para ser adorado de acordo com alguma imagem humana, e ele mesmo estabelece, vocês não vão fazer imagem para mim, vocês não vão fazer imagem de nada que seja semelhante a homem, de nada que seja semelhante a um animal, de nada que seja semelhante a uma ave, um réptil, ou qualquer outras coisas, e aliás, vocês não vão adorar o sol, que eu coloquei sobre todos os homens, vocês não vão adorar a lua, e vocês não vão adorar as estrelas, vocês não vão usar nenhum tipo de imagem que remeta a mim. Não sei se aqueles que são presbiterianos mais antigos, o símbolo da igreja presbiteriana é uma sarça, lembrando de que Deus fala com o homem, falou com Moisés lá e continua a falar conosco até hoje. Deus fala conosco, mas antigamente no meio da sarça tinha uma pomba, e essa pomba, ela simbolizava, né, entre aspas, simbolizava a figura do Espírito, ou a pessoa do Espírito Santo. E por quê? Porque nós fomos lá, né, no batismo de Cristo, e no batismo de Cristo o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba. E aí o que nós inventamos de fazer ao longo dos séculos? De nos remetermos ao Espírito Santo usando a imagem de uma pomba. Mas veja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, e Deus disse o quê? Vocês não vão fazer imagem para mim, nenhuma, jamais, vocês não vão fazer imagem para mim, vocês não vão me adorar através de imagens. Então, não sei se vocês observaram, nós não temos mais a pomba lá dentro da sarça. Por quê? Porque eu não posso adorar a Deus do jeito que eu acho, mas eu devo adorar do jeito que Ele estabelece. E Ele mesmo proibiu fazer imagens, né? Para Ele não é para fazer nenhum tipo de imagem. Depois nós vamos ver que nem só para Ele, não só para Ele, como nós não devemos também nos dobrar diante de imagem alguma, nem de coisas que há no céu, nem de coisas que há na terra, nem de coisas que existem debaixo da terra, nem de nenhum ser criado. Romanos capítulo 1, Paulo diz, olha como nós erramos, e por que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Paulo vai lá e diz assim, Deus, os atributos seus invisíveis, claramente se revelam desde o princípio através das coisas que foram criadas. Mas o que nós fizemos? Deixando de adorar o Criador, nós passamos a adorar a criatura.
como que uma tentativa de adorar a Deus através daquilo que ele fez. Mas Deus proíbe isso. Então veja, o ponto aqui dos teólogos de Westminster, e esses versículos aqui, eles são usados como um exemplo, mas Deus dá minúcias de como ele quer ser adorado, em inúmeras formas, em inúmeros textos. Nós vamos citar alguns ao longo desse capítulo inteiro, mas especialmente nesse quesito, ele é Deus, e ele não quer um culto através de imagens, ele me proíbe de fazer isso. Ele me proíbe no Antigo Testamento, ele me proíbe no Novo Testamento, e não importa qual Bíblia você tem em casa. Porque da Bíblia ninguém tirou nenhum texto. Os textos foram acrescidos à Bíblia, mas não foi tirado. Então o que está na sua Bíblia, está na Bíblia de qualquer cristão, em qualquer lugar no mundo, independente da denominação em que ele esteja. Está lá. Deus proíbe. Ponto. Eu não vou discutir, porque eu não estou discutindo numa assembleia ou num concílio de teologia. Eu estou lendo as Escrituras. E quem disse essas coisas foi o próprio Deus. Não posso adorá-lo com imagens. Esse é o ponto aqui que está sendo exemplificado. E os teólogos de Westminster estão pondo isso para dizer o seguinte: o culto, ele não é determinado pela minha vontade ou pelo meu gosto, ou até mesmo pelas minhas necessidades, ou por aquilo que o próprio Satanás insinua no meu coração. Satanás tão ousadamente tentou fazer com que Cristo o adorasse. Lembra da tentação de Jesus? Satanás chega para Cristo e fala assim: olha, eu dou o mundo para você se você prostrado me adorares. E aí qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu com as Escrituras: darás culto somente a Deus e a mais ninguém, seja quem for, ou seja, pelo que motivo ou por qual motivo for, a adoração deve ser exclusivamente a Deus. E estes adereços que normalmente são colocados no culto, são adicionados ao culto, trazendo mais para o foco dos evangélicos. Vamos falar de evangélicos, é a nossa linha. Vamos falar de nós, trazendo para o nosso foco. São muitas coisas atreladas ao culto, como se elas pudessem fazer o culto mais aceitável ou menos aceitável a Deus. E aí os evangélicos também criam doutrinas de homens. Não pense que só aquela igreja antiga lá que criou dogmas humanos. Não, os evangélicos também criam o tempo inteiro, né? Modinhas que surgem no meio das igrejas. Às vezes as igrejas se dividem por causa dessas modinhas, coisas do tipo: quantas músicas nós vamos tocar, que tipo de música nós vamos tocar, se a luz vai ficar acesa, se a luz vai ficar apagada, coisas que só tem a ver com homens. Tipo de roupa que você pode usar para vir à igreja, né? É óbvio que a gente está falando de bom senso. Com bom senso você pode escolher sua roupa, mas existem denominações que estabelecem o tipo de roupa que você pode ou não pode usar. Tem uma denominação gigantesca lá em São Paulo, que do lado de fora tem uma feira, de frente com a porta da igreja. Por quê? Porque os homens só podem entrar de manga comprida e as mulheres com a saia que tampe o tornozelo. Então, como as pessoas não andam comumente assim, então tem as roupinhas de TNT lá. Então você é um desavisado, chegou para participar de um culto e não está preparado, o diácono lá na porta fala assim: você vai ali e você compra. Aí o camarada vai lá, compra uma camisa de TNT, de manga comprida, ou as mulheres compram uma saia de TNT, com velcro, põe ali para poder entrar no culto. Olha o que Paulo fala sobre essas coisas, que tem aparência de santidade. Colossenses 2:23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está dizendo: você quer ver como esse negócio não tem valor algum? Você colocar uma camisa de manga comprida, ou uma calça que tampe, uma saia que tampe até os teus pés, isso é capaz de controlar as suas sensações? Isso é capaz de controlar a sua mente? Isso é capaz de controlar o seu coração? Isso é capaz de te fazer mais santo? Isso é capaz de te ajudar a não cobiçar, ou a não sentir inveja, ou a não sentir raiva? Essas coisas externas vão fazer isso com você? Não vão, então para de bobagem. É isso que Paulo está dizendo. Tudo isso, irmãos, junta esse pacote todo aqui, que a gente tocou em várias coisas, para mostrar o seguinte: o culto é um serviço nosso a Deus, e nós oferecemos exclusivamente a Ele, e quem limita, ou quem determina a forma como nós devemos fazer isso, é o próprio Deus, não somos nós. Ok? Esse é o primeiro ponto. Seguindo então, concluir, isso aí foi tudo para concluir então a semana passada.
O culto foi dado de forma minuciosa, com detalhes, tanto na forma física, lá no Antigo Testamento, inclusive nos materiais que eram usados para a construção do templo, como também foi dado os aspectos, os princípios litúrgicos que devem nortear o culto, aquilo que deve estar presente no culto e na adoração a Deus. Deus deu isso para o povo no Antigo Testamento, o povo hebreu, dentro de um contexto de leis, que tem leis morais e que tem leis cerimoniais. E dentro desse contexto de leis estão os princípios norteadores para o culto em todas as épocas. Nós vimos aqui, alguns meses atrás, que a lei cerimonial, ela apontava para Cristo, aquela lei dos sacrifícios, das ofertas, tudo que tinha que ser feito no altar, o altar do sacrifício, a arca da aliança. Nós vimos tudo isso. Tudo isso tinha uma função, e a função era apontar para Cristo. Quando Cristo veio e ele cumpriu isso, aquilo que foi dado, que é a lei cerimonial, que apontava para ele, aquilo foi deixado para trás. Por quê? Porque era uma sombra daquilo que Cristo iria fazer. Quando Cristo vem, você não precisa mais olhar para a sombra, concorda? Você deixa a sombra para trás. Então a lei cerimonial, ela foi abolida em Cristo. Agora, os princípios que foram estabelecidos pela lei cerimonial, daquilo que Deus se agrada e daquilo que nós devemos obedecer em relação ao culto, eles permanecem. A lei cerimonial não tem que repetir aquelas cerimônias do Antigo Testamento, eu não tenho que repetir aqueles ritos, mas por trás daquelas cerimônias, daqueles ritos, haviam princípios que estavam ali estabelecidos, e esses princípios, eles são atemporais. Eram os princípios que deveriam ser obedecidos por aqueles crentes lá no Antigo Testamento, e são os princípios que devem ser obedecidos até hoje. Por conta disso, então, nós temos um princípio norteador do culto, que eu vou citá-lo no final desse estudo para vocês. Nós temos um princípio norteador do culto, que é bíblico e que nós devemos observar. Esse princípio não vai dizer quantas músicas nós vamos cantar, mas esse princípio vai dizer que música nós vamos cantar, qual o conteúdo disso. Esse princípio não vai dizer qual estilo de música você vai usar, mas ele vai dizer com qual intuito eu vou cantar. Esse princípio norteador não vai dizer quanto tempo o culto tem que durar, mas ele vai dizer o que deve estar presente no culto necessariamente. Ok? Então veja, assim como a lei cerimonial foi abolida, nós não temos no Novo Testamento uma lei sobre objeto de culto, sobre coisas que nós vamos necessariamente ter que ter dentro do templo. Mas nós temos dentro do culto, no Novo Testamento, e isso para todos os tempos, não importa quanto tempo a gente viva, nós temos um único objeto de culto, que é Deus. É a Ele que nós adoramos, e a mais ninguém. Ele é o único objeto de culto. Então, o púlpito aqui é sagrado? Não, não é sagrado. O teclado é sagrado? Não. O banco é sagrado? Nada aqui é sagrado. As paredes são sagradas? Não. Isso tudo que está aqui é consagrado a Deus para o uso exclusivo do culto. É uma coisa. Mas não existe santidade implícita nos objetos que estão aqui. E eles não devem receber reverência por aquilo que eles são, por onde eles estão. A reverência neste ambiente, ela é provocada pela presença de Deus aqui. E não pela presença do pastor, dos presbíteros, do banco, da mobília ou de uma cruz. Ela é provocada pela presença de Deus. É a Ele que nós reverenciamos, é a Ele que nós adoramos. Então, Ele é o objeto do culto. E as circunstâncias de culto, que são os eventos, o culto, o momento que nós nos ajuntamos. Esses momentos devem ser observados e ser norteados pelos princípios norteadores do culto que estão na Bíblia. Tá? Só para vocês já irem se acostumando com esses termos que a gente vai usar mais à frente. Mas vamos lá no segundo parágrafo então, com essas coisas todas em mente, que ficam aí borbulhando. Segundo parágrafo então da confissão, capítulo 21. O culto religioso deve ser prestado a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Nem deve, depois da queda, ou seja, depois que o homem pecou, ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão unicamente, ou única e exclusivamente, Cristo Jesus. Então, ponto que nós já falamos, o culto é a Deus. Mas aqui, o ponto que está sendo tratado e fixado é: nós só vamos prestar culto ao Pai, ao Filho e ao Espírito.
E nós não vamos fazer isso através da mediação de nenhum outro, senão através da mediação exclusiva de Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não tem mais ninguém. Não tem santo, não tem anjo, não tem ninguém. Quem faz mediação entre Deus e os homens é Cristo. E quem foi que disse isso? A Bíblia. Vamos aos textos? Vamos lá. Evangelho de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ou seja, eu posso cantar a alguém? Não posso. Eu posso orar a alguém que não seja ao Senhor, à Trindade? Eu não posso. Eu posso acender uma vela ou realizar uma cerimônia por qualquer que seja a pessoa, por mais nobre que ela tenha sido em vida? Não posso, porque é culto. Qualquer expressão de adoração desse tipo, de reverência, é culto. E a Bíblia estabelece, e o próprio Senhor Jesus estabelece, repetindo isso no Novo Testamento: somente a Deus você vai adorar, e a ninguém mais, só a Ele. Resposta do Senhor Jesus ao próprio Satanás. Vamos mais um texto, João capítulo 5, verso 23. A fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, a adoração é ao Pai, mas é ao Filho, porque o Filho foi enviado pelo Pai, e Ele é Deus de Deus, como o Filho, como o Pai é. E a mesma coisa o Espírito. 2 Coríntios 13, 13. Graças ao Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. É a forma da bênção, e a bênção, ela sempre é dada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando aí não só a junção da Trindade, mas mostrando que quem abençoa o homem não são pessoas, não são santos, não são pessoas mais nobres, entidades, patriarcas, pessoas famosas. Não, nós rogamos a bênção sobre as pessoas em nome exclusivamente do único que deve ser adorado, o Pai, o Filho e o Espírito. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Para a gente resumir aqui. Porquanto, veja, Paulo falando com a Timóteo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só tem um Deus, que é esse a quem nós devemos adorar. E só existe um mediador entre esse Deus e os homens, e o nome dele é Cristo Jesus. É a Ele que você tem que adorar. Perguntas que são normalmente feitas na escola dominical por crianças: pastor, por que a gente tem que orar em nome de Jesus? E oração também é uma coisa muito intuitiva, que normalmente quando nós começamos a nossa carreira cristã, alguém vai e diz assim: olha, ora, fala com Deus. É difícil alguém chegar e falar assim: vou te ensinar a orar. Não sei quem aqui já, ou teve a ousadia, né, entre aspas, de perguntar: mas como é que a gente faz para orar? Nós temos o exemplo de Jesus, que é a oração chamada de oração do Pai Nosso, que na realidade o nome é oração dominical. Jesus ensinou os discípulos a orar. Mas antes de entrar no contexto, na profundidade daquela oração e nas partes que Jesus colocou lá, tem uma parte elementar que eu preciso entender. Pastor, todos nós oramos e terminamos a nossa oração dizendo em nome de Jesus. Por que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele não colocou isso no final da oração? Bom, por uma resposta muito simples: porque Ele é Jesus. Então não faria o menor sentido ele orar junto com os discípulos e terminar a oração em nome dele mesmo, tá? Então a gente você tem que perceber algumas coisas que é uma questão óbvia, né? Agora, por que eu tenho que orar em nome de Jesus? Primeiro, eu não tenho méritos no céu. Minha conta no céu, ela não está lá estufada no azul, de tal maneira que eu posso pedir: Senhor, pega um pouquinho do que está na minha conta, joga na conta do fulano. Ou Senhor, olha aí para a minha conta, está vendo que está robusta, está cheia? Então, me ajuda aqui embaixo agora no momento, estou precisando sacar um pouquinho aí dos meus méritos. Eu não tenho mérito. Eu sou salvo por causa do sacrifício de Cristo, e a justiça dele foi colocada sobre a minha vida, e os méritos que eu tenho não são meus, eles são de Cristo. A justiça que eu tenho, ela não é minha, ela é de
Cristo. Então, quando eu vou pedir alguma coisa ao Pai, eu peço em nome de quem? Em nome de quem tem a justiça, de quem tem os méritos, de quem merece, que é Jesus. Eu não vou pedir em meu nome, porque se eu pedir em meu nome, Deus vai mandar um raio lá do céu. Brincando com vocês, obviamente. Mas aí eu preciso entender então a lógica da oração. Paulo fala a respeito do Espírito participando das minhas orações da seguinte maneira. Ele diz que o Espírito que habita no meu coração, ele me ajuda porque eu nem sequer sei orar como convém. Eu tenho um problema, estou uma dificuldade, eu nem sei como que eu devo orar, porque às vezes esse problema que Deus colocou na minha vida, ele está sendo para o meu bem. Percebe como a gente nem sabe como orar? E aí eu estou lá pedindo para Deus, Senhor, me cura, me livra disso, e Deus está lá do céu. Não porque isso está fazendo bem para você. Vou dar um exemplo. Paulo tinha algo que ele chama, nós não sabemos exatamente o que é, que ele chama de um espinho na carne. E ele disse, esse espinho na carne era mensageiro de Satanás, me esbofeteava dia e noite, de tal maneira que eu com instância, clamei ao Senhor 3 vezes para que ele me curasse. E qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder, o poder de Deus, né? Deus falando para ele, o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Quando você está fraco, é que eu estou te enchendo de poder. O meu poder está sendo eficiente na sua vida. Percebe quanto que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para orar? Porque nós tiramos conclusões a respeito do que nós precisamos ou do que nós não precisamos e pedimos isso a Deus. E aí qual é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele sabe qual é a vontade do Pai e ele conhece o meu coração porque ele habita dentro de mim. E o Espírito Santo então vai diante do Pai com gemidos inexprimíveis e coloca diante do Pai o que realmente eu estou precisando, não o que eu estou querendo. O Espírito Santo faz isso. E qual é o papel de Cristo nas minhas orações? Quando eu cito lá em nome de Jesus, eu estou lembrando que Jesus está diante do trono do Pai e ele é meu mediador. É como se o pai olhasse, não, deixa eu ver na conta desse rapaz aqui se eu posso atender ou não posso atender. E Jesus já disse, não olha na conta dele, olha na minha. Que eu sou representante, eu sou advogado dele aqui. Eu estou representando ele aqui. Bom, com isso em mente, vamos pensar, como é que nós vamos orar então? Então vamos lá, uma fórmula simples. As nossas orações, elas devem ser dirigidas ao Pai, pela intercessão do Espírito, porque o Espírito conserta a minha oração, e pela mediação do Filho. Por isso que eu termino em nome de Jesus. Isso é um princípio didático da oração. Quer ver como que a gente às vezes bagunça as coisas? E graças a Deus o Espírito Santo ele conserta, né? Mas às vezes a gente começa orando bem assim, Jesus querido, me ajuda a fazer tal coisa, eu preciso disso, Jesus, me ajuda. Aí você termina a oração e fala assim, em nome de Jesus, amém. Olha, textualmente falando, está meio esquisito esse negócio, porque você está falando com Jesus, e quando termina você fala em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que as suas orações que foram feitas assim até hoje, não foram ouvidas. Lembra, Deus conhece a nossa fraqueza, a gente não sabe orar como convém, o Espírito Santo, ele nos auxilia nisso. Né? Mas a partir do momento que eu entendo como as coisas funcionam, eu devo fazer da maneira correta. Né? E a maneira correta é o quê? Eu me dirijo a Deus Pai, Criador do universo, aquele que decretou todas as coisas. Eu confio na intercessão do Espírito Santo para fazer essa oração chegar do jeito certo. E eu confio na mediação de Jesus, que vai lá diante do trono do Pai e fala, Pai, ele precisa disso nesse momento, precisa desse socorro, né? E Deus do seu trono de graça nos abençoa. Mas se eu sei que é assim que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer do jeito certo. Fala, Nilton. Eu falo, tudo que a gente faz na simplicidade, né, é aceitável, né, não estou falando de Deus, estou falando assim, a gente em termos de comunidade, né, as pessoas nunca foi instruída, né, mas a partir do momento que você sabe o que deve fazer, aí sim, aí você deve agir de forma compatível. Se eu tenho o mínimo de conhecimento doutrinário para saber que o Espírito intercede por mim, que Cristo me media, então eu vou fazer oração ao Pai, pela intercessão do Espírito e a mediação de Cristo Jesus.
É por isso que eu termino a oração dizendo em nome de Jesus. Tá? Então veja, este parágrafo aqui, ele deixa isso muito claro para a gente. O culto religioso, ele deve ser prestado a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado a anjos, né? Não devem ser prestados a santos e a qualquer outra criatura, não deve. E ele deve necessariamente contar com a mediação, que é única e exclusiva de Cristo. O único que foi para a cruz no meu lugar foi Cristo Jesus, é Ele que é meu mediador diante de Deus. Então eu oro ao Pai, pela intercessão do Espírito, pela mediação de Cristo Jesus. Então, até aqui, tranquilo? Vamos lá? Vamos seguir em frente? Parágrafo 3º, temos mais um pouquinho aqui, dá para a gente andar mais um pouco. Dentro do culto tem oração? Tem oração, é uma parte importantíssima do culto. Então vamos falar um pouquinho sobre a oração. A oração com ações de graça, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. E para que seja aceita, deve ser feito em nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito, segundo sua vontade. E isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos presentes. Vamos lá, textos, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes tudo, porém, seja conhecido diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ainda, 1 Pedro 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, que são as orações, os louvores, agradáveis a Deus por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus, que é o nosso mediador. Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vejam aí, então a base bíblica para as nossas orações. Elas são feitas para o Pai, pela intercessão, com o auxílio da intercessão do Espírito e mediante os méritos de Cristo Jesus. Ele é o nosso único mediador diante de Deus. Pastor, pergunta importante então. E os santos? E os santos? Então vamos lá. Abrindo um parênteses para falar sobre isso. Porque aí nós vamos tocar num outro assunto, que é a parte final desse capítulo 3, que é essa oração que deve ser proferida de forma vocal e numa língua conhecida por todos. Eu vou juntar essas duas pontas. Vamos lá. Por que eu não faço oração e nem peço coisa alguma a santos? Vou explicar para vocês. Primeiro, a Bíblia diz que todos os homens pecaram e todos carecem da graça de Deus. Sabe o que isso significa? Que com exceção de Cristo, ninguém tem méritos. Ah, pastor, mas não pode, o fulano viveu a vida inteira, só fez o bem. Bom, vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz que todos pecaram, e nós aprendemos isso em Romanos. Primeiramente por quê? Porque lá em Adão, quando Adão e Eva pecaram, toda a raça caiu. Eles eram nossos representantes federativos, não tinha mais ninguém vivo. Eles pecaram e nós todos que somos descendentes deles, nós nascemos condenados, que é o chamado pecado original. E aí alguém podia alegar assim, mas não é justo eu pagar pelo pecado deles. Mas se Deus tivesse dado uma herança para eles e você receber, você ia gostar, né? Então, a gente gosta de hereditariedade quando a coisa é ao nosso favor, né? Agora, herdar dívida ninguém gosta, mas herda do mesmo jeito. E é responsável do mesmo jeito. Os nossos pais pecaram e receberam um castigo. O castigo pelo pecado deles é a morte, porque Deus disse, no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E nós já nascemos dentro desse quadro de morte espiritual, separados de Deus, pecado original. Então, tem algum homem santo nessa terra? Não, primeiro não tem por causa do pecado original. Segundo, Davi, lá no Salmo 51 diz, em pecado me concebeu minha mãe, iniquidade eu fui gerado. Aí você fala assim, poxa vida, olha que azar o meu, nasci de uma pecadora. Ok, mas e a minha vida? E aí o mesmo Davi no Salmo 32 diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O que Davi está dizendo? Não só eu fui gerado em pecado, mas eu pratico o pecado. Todos nós somos pecadores.
E o próprio salmista Davi, quando ele vai pedir perdão a Deus, ele diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se tem uma coisa ruim lá dentro. Por quê? Porque por várias vezes Davi, no livro de Salmos, nos Salmos que ele escreveu, ele fala: Senhor, me perdoa pelas minhas ações, me perdoa pelos meus pecados que me são ocultos. Sabe o que é pecado que me são ocultos? Ele está dizendo: Senhor, me perdoa pelos pecados que eu nem percebi que eu cometi, e eu sei que eu cometi. Então, existe algum homem que não é pecador? Não, não existe. Primeiro, por causa do pecado original. Segundo, por causa da nossa natureza pecaminosa. Pastor, mas se existe uma balança, vamos lá. Se eu colocar todas as coisas boas que eu já fiz nessa balança, e do outro lado as coisas ruins, será que não tem algumas pessoas nobres nessa terra que as coisas boas pesam mais do que as ruins? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Todas as coisas boas que eu fizer ao longo de toda a minha vida, todas elas não são mais pesadas do que um único pecado que eu cometa. Por uma diferença elementar. Todos os pecados que eu cometa nessa vida contra um indivíduo, eu estou cometendo um pecado contra alguém temporal, contra alguém pecador e quanto a alguém limitado. Um único pecado que eu cometo na vida, eu cometo, aliás, eu errei aqui, todas as coisas boas que eu fizer nessa terra, eu estou fazendo a pessoas temporais, as pessoas que são finitas, as pessoas que são limitadas. E essas coisas boas que eu faço, normalmente elas estão associadas com questões sociais que duram uma semana, um dia, um mês ou um ano. Agora, quando eu cometo um pecado, eu estou cometendo um pecado contra um indivíduo que é limitado, temporal, físico, material, mas o meu pecado contra esse indivíduo está sendo cometido também contra Deus. E Deus é eterno. Por quê? Porque quem estabeleceu para mim uma lei de obediência foi Deus. O meu vizinho não tem lei comigo. O meu vizinho, eu vou lá voluntariamente e faço alguma coisa por ele. Se fizer. Mas eu tenho da parte de Deus um contrato, um pacto. E quando eu quebro esse pacto, quando eu cometo pecado, o que está acontecendo? Esses pecados eles vão reverberar e a culpa deles é por toda a eternidade. É uma dívida impagável, porque eu não consigo. Sempre, guardem isso. E Eusébio falava isso lá no começo da igreja, ele dizia: o tamanho da dívida nunca é do tamanho do pecador, mas ele é do tamanho do ofensor. O tamanho da dívida é sempre do tamanho do ofendido. Então, quando eu ofendo a Deus com os meus pecados, eu tenho uma dívida de que tamanho? Eu tenho uma dívida eterna. E como é que eu pago uma dívida eterna? Eu não pago. Então, todos os homens que já nasceram sobre essa terra, com exceção de Cristo, todos são pecadores, absolutamente todos, e todos carecem do perdão que vem através de Cristo. Pastor, mas e Maria? O senhor citou os santos, o senhor citou os pais da igreja, o senhor citou toda essa turma aí, mas e Maria? Bom, a resposta de Maria é muito simples. Quando você vê 8 dias depois do nascimento de Jesus, você tem Maria indo ao templo para oferecer sacrifício. Uma oferta de uma pessoa muito pobre, uma oferta de rolinhas. É a oferta mais pobre que existe, porque eles eram muito pobres. Mas sabe por que você tinha que oferecer essa oferta? Porque quando a mulher, ela se manchava de sangue, ela era considerada impura por causa disso. E na sua impureza, que era ali exemplificada pelo sangue, ela deveria pedir a Deus perdão pelos pecados e oferecer sacrifício. Obviamente, o ponto ali não é o sangue em si, mas é a demonstração de que existe impureza em todos nós, e existe pecado em todos nós. E ela vai ao templo para oferecer sacrifício para perdão de pecados. Como é que tem gente dizendo que Maria é santa, se ela mesma vai ao templo, no seu tempo, para oferecer a Deus sacrifício por perdão de pecados? Independente de qual seja a denominação, o ponto aqui para nós é que a Bíblia estabelece que culto é somente a Deus e a nenhum santo, primeiro porque não existem santos. O argumento para a adoração ou para a oração aos santos é que eles têm tanto crédito lá em cima, que eles podem usar o crédito deles como moeda de troca com Deus, para Deus te abençoar. Então, isso não importa se é dentro de uma igreja antiga e histórica, como a igreja católica, ou se é dentro de uma igreja nova, quando alguns crentes vão procurar gente em vida,
para pedir para a pessoa orar, porque acha que a pessoa é mais crente do que as outras, e acha que a pessoa tem mérito. E a gente às vezes pensa que a idolatria é praticada por uma determinada denominação e não é praticada pelas demais. Eu cresci num cenário evangélico que quase todas as igrejas por onde eu passei tinha lá, abre aspas, um irmão espiritual, uma irmã muito espiritual. Olha que o negócio já é torto por aí. E quem era esse irmão, essa irmã espiritual? Alguém que quando eu estava com um problema bem difícil, ao invés de eu orar por mim mesmo, eu ia lá para esse irmão, para essa irmã orar por mim. Por quê? A crença é a mesma, de quem está se dobrando diante de um ídolo feito de barro. O princípio é o mesmo, fulano tem mais crédito no céu do que eu. Vou pedir para ele usar um pouquinho do crédito dele, para Deus me abençoar. Jesus veio exatamente por causa da falta de crédito de cada um de nós. Jesus veio porque não tem nenhum justo sequer. Ninguém tem crédito. Aí Cristo morreu na cruz, e Ele colocou o crédito dele na nossa conta. Ele rasgou o véu da separação. Você não precisa de nenhum mediador humano diante de Deus, porque só existe um mediador diante de Deus, e esse mediador é Jesus. Você pode pedir direto para Deus, você não precisa de ninguém. Somente Cristo faz essa mediação diante de Deus. Por isso nós não cultuamos a santos, por isso nós não adoramos a santos, e ainda que existam outras denominações que fazem isso, aqui na igreja evangélica, numa igreja reformada, nós não fazemos, seja por quem já morreu, seja por quem está vivo, né? O pastor de vocês é muito crítico e insistente nesse ponto. Se alguém quiser me ajuda, pastor, o senhor pode me ajudar? Eu estou passando por uma dificuldade, o senhor ora comigo? Eu falo, vou orar com você. Mas você tem que orar também. Porque o mesmo Deus que nós servimos, Ele ouve a minha oração, mas Ele ouve a sua. E a minha oração não é mais especial que a sua. Ela não é. É meu dever orar por vocês, como é dever de vocês orar por vocês mesmos e uns pelos outros. Esse clero religioso que existe em quase todas as denominações, que coloca alguns indivíduos num patamar superior, eu nem gosto desse negócio aqui. E aliás, antes do evento da diáspora digital, eu fazia ali de baixo. Estou aqui só por causa da questão da filmagem e da iluminação. Mas nem gosto disso aqui. Porque o pastor, o presbítero ou qualquer outro não é para ser visto numa posição mais elevada do que a dos outros. Nós somos todos iguais diante de Deus. Deus me deu um ministério, e esse ministério foi o ministério de pregar a palavra. Deus deu um ministério para você de ser mecânico. Deus deu um outro ministério para você de ser dentista. Deus deu um ministério para você de ser agricultor. São ministérios que Deus distribuiu, cada um de nós serve dentro de onde Deus nos colocou, como servos de Deus. Eu não sou mais santo do que você, porque eu sou pastor. E é esse o princípio. Quando a gente está falando, mas pastor, não estamos falando de culto, estamos falando de culto. E eu preciso entender isso, senão eu vou vir para cá para cultuar a pessoa, ao invés de cultuar a Deus. Já viu aquela história? Ih, aquele pastor, hoje eu não gosto daquele lá, não vou lá. Mas você está indo por quem lá? Por que você está indo na igreja? Eu tenho que ir para a igreja por causa de Cristo. Então a gente não escolhe igreja, igual a gente escolhe oficina, por quem está lá exercendo o ministério. A gente vai para a igreja por causa de Cristo. E é por isso que nós não adoramos a santos, mortos ou vivos. Ô pastor, mas tem santo vivo? Todos vocês, todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós somos santificados na glória. E estamos sendo santificados no tempo. Por isso que Paulo se dirigia aos crentes e dizia assim, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão lá em Colossos. Por quê? Porque diante de Deus, e eu devo criar esse hábito de olhar para os meus irmãos, olhar uns para os outros como pessoas que já são santas. É só uma questão de tempo, porque lá na glória Deus já lançou o crédito dele na sua conta, você é santo. Mas aqui no tempo você está sendo santificado. Mas os méritos que fizeram diferença na vida de quem já morreu e creu em Cristo, e que fazem a diferença na vida de quem está vivo e crê em Cristo, não são os méritos pessoais de nenhum de nós. Ainda que eu tenha usado a minha vida inteira para servir ao próximo. Os méritos que de fato contam são os de
Cristo. E nesse sentido nós somos todos iguais, alvos da mesma graça. Aí, lembra que eu falei, eu vou fazer uma conexão lá com o final do parágrafo 3º. No final do parágrafo 3º está dizendo que quem ora em público na igreja, ore numa língua inteligível. Deixa eu dizer por que os autores da Confissão de Fé disseram isso. Igreja de Corinto, tem 2 cartas lá para a igreja de Corinto. A primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. Qual o problema naquela igreja? Tinha um grupo de gente, novamente, entre aspas, tinha um grupo de espirituais lá na igreja de Corinto. E esse grupo de espirituais, veja bem, eles estavam subvertendo um meio que Deus estava usando de forma extraordinária para falar com a igreja. Numa época que não existia ainda o Novo Testamento inteiro composto, só tinha o Antigo Testamento, nem todas as pessoas tinham acesso a ele, porque os judeus sabiam, mas os não-judeus, os pagãos, os romanos que se convertiam, os gentios que se convertiam ao cristianismo, muitos deles não conseguiam ler o Antigo Testamento, não conseguiam ter acesso e compreender o Antigo Testamento pela distância cultural, pela falta de conhecimento linguístico, por algum desses motivos. Então, quando Deus ia falar com a igreja, não tinha lá pastor para cada uma das igrejas que ia nascendo. Os apóstolos eram 12, e eles tinham que tomar conta do avanço do evangelho ali na Palestina inteira, na Ásia Menor, na Europa. Então, como é que Deus falava com muitas igrejas? Deus, através do Espírito Santo, levantava uma pessoa que falava numa língua que ela nunca tinha falado antes, e depois do momento do culto ela não falava mais naquela língua, e Deus levantava no mesmo culto uma outra pessoa que entendia perfeitamente o que estava sendo dito e replicava. Que línguas eram essas? Pastor, língua estranha, língua de anjo. Não tem nada de língua de anjo, não. O termo lá no grego é glossai. Glossai é idioma, ou seja, Deus dava o dom momentaneamente para uma pessoa falar num idioma que ela nunca falou antes, e ela falava e entregava a mensagem dada por Deus naquele idioma, e uma outra pessoa que nunca tinha entendido aquele idioma, ouvia, entendia, interpretava para aqueles que estavam ouvindo. Deus fazia isso. Mas vejam só, por isso que eu disse, esse foi um meio que Deus usou extraordinariamente durante o 1º século, até que o cânon das Escrituras fosse fechado, até que o último livro da Bíblia fosse escrito. Por quê? Porque a chance de você subverter esse negócio é muito fácil, é muito grande. Os espirituais, que não são espirituais 24 horas por dia, naquela meia horinha que eles não são espirituais, eles se encontravam lá no mercado, na feira, e falavam assim, olha, você viu fulano de tal que está aprontando? Que coisa feia, né? Eu falava, mas domingo o Espírito vai falar, eu vou entregar uma mensagem para ele. Aí o outro espiritual fala assim, então combinado, estamos juntos, né? Estamos juntos ali, ó. Aí chegava no domingão lá, na hora do culto, o bonitão da feira começava, e começava a falar um monte de coisa esquisita. O outro esperto que estava do lado de lá levantava, servo meu, eis que eu, o Senhor, te falo. E aí começava a entregar recadinho. Aí Paulo precisa escrever para essa igreja e falar assim, olha, vocês são carnais. Vocês são carnais demais. Vocês deveriam temer a Deus. Um outro problema que acontecia lá é que o fulano, para mostrar a espiritualidade, porque assim, Deus falou através de 2, mas o cara quer ser espiritual também. Então o que acontecia? Deus estava falando através de um lá, e aí o outro levantava do outro lado e começava, eu sou espiritual também, Deus está falando lá, mas está falando aqui também. E aí virava uma bagunça dentro da igreja. E aí Paulo teve que dizer assim, olha, é o seguinte, primeiro para com essa carnalidade aí de vocês quererem ser os entregadores dos recados de Deus. Segundo, se não tem quem interpreta, fica calado. Porque se você está, e aí Paulo está dando o privilégio da dúvida, se você está realmente falando da parte de Deus numa língua que ninguém sabe, ninguém está interpretando, então ore em silêncio, porque você só está edificando a você mesmo, e olhe lá, né? Porque se o cara não está entendendo o que ele está falando, ele está edificando como? Mas, veja, o que acontecia dentro da igreja? Era gente supostamente espiritual, entregando recadinhos pessoais marotos para o povo da igreja. Vocês acham que isso acabou lá no 1º século? Isso está acontecendo hoje. Tem gente aí caçando like na internet, usando a mesma coisa que os crentes lá de Coríntios faziam. Olha que negócio bacana. Já imaginou, você mete uma live na internet, coloca um outro para falar um negócio lá meio, e você vem do outro lado, Deus está dizendo isso, faça aquilo outro.
E aí você vê lá aqueles coraçãozinhos lá pipocando. Blu, 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 blu. O homem continua sendo homem. O pecador continua sendo pecador. E a nossa necessidade de achar ídolos continua sendo grande. Tem ídolo na música, tem ídolo no teatro, tem ídolo na política, né? Como tem ídolo na política? E a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente acaba idolatrando os agentes políticos. Tem ídolo em tudo enquanto é canto. Tem ídolo na igreja também. Mas engana-se quem critica e fala só da igreja católica como se o único lugar que tivesse idolatria fosse lá. Pois eu afirmo que nós temos tanta idolatria na igreja evangélica como existe lá. E ao invés de olhar para lá, a gente tinha que estar olhando para cuidar da nossa idolatria aqui pessoal, para limpar isso daqui, do nosso meio, antes de pensar em consertar a igreja dos outros. Fala, Nilton. Errada. De doido. Isso mesmo. E assim, não deixa de ser, tem gente que está atrás disso, né? Mas a pergunta é o culto que Deus quer? Essa é a pergunta. Exato, mas aí a pergunta é essa, né? É a busca de valor em si mesmo, né? E o ponto é isso que Deus quer? Não é isso que Deus quer. Eu posso ter uma igreja abarrotada de gente, basta que eu peço para Ana Paula, você fica aqui, ó. Cada coisa, quando eu for aumentando o tom de voz, você vai dando uns acordes assim, eu peço para o Caleb lá, Caleb, você muda a cor da luz, você joga um negócio mais... Mas em 15 minutos está todo mundo chorando. E vão sair fazendo a maior propaganda. Olha, tem um pastor poderoso ali. Meu Deus está fazendo um avivamento naquela igreja. Não é avivamento não. É acorde e luz. Mas as pessoas, elas são como crianças, né? Procurando uma diversão. Procurando alguma coisa que cause coceira no coração. Concluindo. Então, quando alguém for orar na igreja, ou em qualquer lugar, tem que ser inteligível, tem que ser bíblico, tem que ser de acordo com as Escrituras. Porque quem é que norteia o nosso culto? É a Escritura. Então, eu preciso voltar para os princípios norteadores do culto estabelecidos na Bíblia. Somando tudo, culto é ao Deus que se revela, de acordo com aquilo que Ele se revela, o culto da maneira como Ele quer ser adorado, e a gente pode gastar anos estudando isso, eu apenas citei um exemplo para vocês, que foi a questão da imagem. O culto deve ser oferecido a Deus Pai, Filho e Espírito, lembrando que eu ofereço ao Pai, com o auxílio do Espírito, pela mediação do Filho. E tudo que eu for fazer na igreja tem que ser inteligível. Cuidado com quem traz coisa que não é inteligível com pretexto de espiritualidade. Meu irmão, você não tem como conhecer isso, porque são as coisas profundas de Deus. O negócio é bonito, né? E aí você ainda fica até com medo do camarada, porque assim, ele conhece as coisas profundas de Deus, eu não conheço, não posso mexer com esse cidadão. Aliás, tem que levar ele para ir para casa comer picanha comigo lá, porque eu tenho que agradar esse cara. Porque ele está assim com Deus, ele conhece as coisas profundas de Deus, vai que ele se vira contra mim. Irmãos, é triste dizer isso, mas existem muitas igrejas, muitas, que se valem dessa premissa para ludibriar, enganar, manipular as pessoas. Por isso que lá em Atos diz que os crentes de Bereia eles eram mais nobres. O crente de Bereia é o seguinte: pastor falou, tem que conferir na Bíblia. Não está na Bíblia, o pastor se vire nos 30 para esclarecer o negócio. Senão eles punham para correr. Eu vou citar, o texto, o resumo que eu trouxe
é disso, mas hoje já extrapolamos o tempo, né? Vamos deixar semana que vem, nós temos um bom tempo para trabalhar essa questão de culto. Que fique frisado essas questões que nós citamos hoje, desse cuidado que nós devemos ter. O culto é a Deus de acordo com o que Ele estabelece, com o auxílio do Espírito, pela mediação de Cristo Jesus, e tem que ser inteligível. Ok? Thelma, você tem a entrega aí dos... Enquanto a Thelma vai chegando, chega aqui, Thelma. Enquanto a Thelma chega aqui, irmãos, lembrar que nós temos reunião de oração essa semana. Eu não estarei aqui amanhã, porque amanhã eu estou levando meu rebento para São Paulo, que ele vai estudar lá. Então, hoje à noite eu vou levá-lo para lá de ônibus, para ele aprender a fazer o caminho de ônibus. E vou passar o dia com ele lá em São Paulo, ensinando ele a rodar por lá. Então, eu não estarei aqui amanhã à noite. Mas, primeira semana do mês é semana de oração. Nós temos reunião de oração aqui na igreja, das 8 às 8h30, ok? E amanhã a direção ficará a cargo dos diáconos. Na terça, dos presbíteros, eu já estarei aqui. Na quarta, quinta e sexta. Quarta, SAF, quinta sou eu, e sexta, os adolescentes e as crianças, ok? Um aviso.